Boécio teve uma vida relativamente tranquila e próspera até que um golpe do destino muda tudo isso. Ele nasceu em Roma, mais ou menos no mesmo momento em que o último imperador romano foi deposto pelos invasores bárbaros, no século V, e era parte de uma família aristocrata, o que fez com que ele tivesse uma ótima educação. Foi filósofo e poeta, estudou as ciências, a literatura, a matemática e a música, aparentemente planejava traduzir toda a obra de Aristóteles e Platão, mas só teve tempo de traduzir e comentar as obras de Aristóteles sobre lógica, o que fez com que fosse chamado de o verdadeiro educador do Ocidente, mas não foi nada disso que foi considerado seu trabalho mais importante. Mais tarde, ele se torna o principal conselheiro do rei Teoderico, só que essa proximidade com o imperador e o envolvimento com a política não acabam bem. Ele é preso, acusado injustamente de conspiração e condenado à morte. É nesse meio tempo, entre a sua prisão e a sua execução, que ele escreve a sua obra-prima, A Consolação da Filosofia, um livro que vira uma das obras mais importantes do Ocidente por pelo menos 400 anos. Boécio era cristão, mas o livro não faz nenhuma referência direta ao cristianismo e, diferentemente de Santo Agostinho, ele encontra a paz na razão antes da fé, ainda que essa razão muitas vezes embase a sua fé. Giuseppe Ignasi Saraiana diz: segundo Boécio, filosofar não é um trabalho puramente especulativo ou abstrato, tampouco uma técnica de raciocínio exercida com maior ou menor habilidade. Filosofar é fundamentalmente uma tarefa concreta que consiste em amar e procurar a sabedoria, ou, o que é no mesmo, amar e procurar a Deus. A filosofia, na sua concepção, mais uma vez se mostra prática. O título, A Consolação da Filosofia, tem sentido literal. Boécio começa o livro sentindo pena de si mesmo e se lamentando. De repente vê uma mulher com um longo vestido segurando um cetro em uma mão e livros na outra. É a personificação da filosofia, que vem conduzir Boécio à tranquilidade por meio da razão, passando por temas como predestinação e livre-arbítrio, o problema do mal, a natureza humana, a virtude, a justiça e a efemeridade da Fortuna, que era uma deusa do panteão romano tipicamente representada segurando uma cornucópia em uma mão, transbordando de frutas e luxos, e do outro lado apoiada em um leme, definindo a sua capacidade de direcionar o destino das pessoas. Dependendo do humor, a Fortuna pode encher a nossa vida de presentes ou, com um sorriso alegre, nos levar a uma catástrofe. Hoje em dia, a fortuna não tem um significado direto, mas a gente pode entender como uma mistura de sorte e destino. Aí fica clara a influência dos contemporâneos Cícero e Sêneca e, por consequência, do estoicismo em passagens como nada é miserável a menos que você pense assim, e nenhum homem é rico quando treme e geme convencido de que precisa de mais. Passagens que se misturam com a sua veia religiosa em trechos como o agora que passa produz o tempo, o agora que permanece produz a eternidade, ou é porque você não conhece o fim e o propósito das coisas que você acha que o perverso e o criminoso têm poder e felicidade. Mais tarde, o filósofo francês Montaigne recaptura que Cícero dizia que filosofar é aprender a morrer, e Boécio é obrigado a entender isso na mais pura prática. A filosofia, de certa forma, repreende Boécio na sua tristeza e autopiedade, dizendo que ele deve se voltar novamente a ela. A perda da sua liberdade, a destruição da sua reputação não deveriam o incomodar como estavam incomodando. É a natureza da fortuna ser aleatória, e a nossa felicidade não pode consistir em nada que seja externo. Ele já sabia disso, mas tinha esquecido, o que nos remete a Platão no seu Mundo das Ideias, que diz que não aprendemos nada, simplesmente nos recordamos do que já sabemos. A filosofia está ali para lembrar Boécio de tudo isso. Só que tinha uma coisa em específico aparentemente sem solução que incomodava Boécio: o conflito paradoxal entre livre-arbítrio e determinismo. Se Deus sabe tudo, ele também sabe o nosso futuro, então como a gente poderia ter liberdade? Se o que a gente vai fazer amanhã já está de alguma forma escrito, por acaso a gente tem escolha? Teria ele próprio nascido predestinado a ser condenado à morte? Esse conflito acompanhava a filosofia pelo menos desde Aristóteles. Boécio traz uma solução inovadora e importante para o problema. Ele diz que Deus sabe, sim, tudo o que acontece conosco, mas ele enxerga o amanhã da mesma forma que enxerga o hoje, porque ele está fora da linha temporal. Ele vê o passado, o presente e o futuro da mesma forma que a gente vê o presente. Independentemente do que você escolha fazer amanhã, Deus sabe porque vê tudo como um eterno presente, mas isso não influencia na sua escolha. É como se alguém estivesse vendo você assistir esse vídeo.
Isso não influencia na sua escolha de continuar assistindo ou parar de assistir o vídeo. O que Boécio diz é que a capacidade que Deus tem de compreender uma coisa é diferente da nossa capacidade, assim como a nossa capacidade de compreender uma coisa é diferente da capacidade de um cachorro. Um cachorro sente o sol apenas pela visão e tato. A gente pode compreender as suas propriedades químicas, o tamanho, a temperatura, etc. O tempo funciona da mesma forma. A consolação da filosofia mistura de uma forma indireta as tradições filosóficas da Grécia Antiga com o cristianismo, sem referências específicas, mas como alguém que, diante da desgraça, é obrigado a usar todas as ferramentas que possui. Se já são poucas as pessoas que não se desesperariam diante de uma prisão injusta e de uma pena de morte ainda mais injusta, são menos ainda as pessoas que nessa situação dedicariam os seus últimos instantes na Terra a escrever um livro, que aparentemente serviu tanto com o propósito de consolar o próprio escritor, Boécio, quanto o propósito de deixar uma obra-prima como herança às futuras gerações. Cerca de 15 séculos mais tarde, o filósofo Bertrand Russell, que não era cristão, muito pelo contrário, foi um grande nome do ateísmo, e também não era alguém que poupava críticas aos grandes filósofos da história, escreve o seguinte sobre Boécio: ele teria sido extraordinário em qualquer época. Na época em que viveu, ele é absolutamente incrível.